Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Eu sou a Teresa Xisueca e... Mas, enfim, só que eu não gosto de Teresa, não sei porquê. Aí eu prefiro que me chamem de Xisueca. E eu estou com 24 anos, sou angolana, sou missionária há 1 ano e 3 meses. Eu estou aqui no Brasil há 7 meses. E eu vim aqui no Brasil fazer uma formação dentro de missões. E essa formação se chama Escola de Projeto para Obreiros e Líderes. Depois dessa formação, eu fiz o curso de comunicação também dentro de missões. Sou missionária da Jocum, não sei se alguém já ouviu falar. Jocum é Jovens com uma Missão. E a primeira formação que eu fiz, que me trouxe aqui no Brasil, foi a EPOL, como eu já disse, Escola de Projeto para Obreiros e Líderes. E nesse curso, o projeto que Deus me deu foi de alcançar 5.000 estudantes universitários da cidade de Luanda e Benguela, isto é, Angola. São as cidades polos de Angola. O objetivo desse projeto é de ver esses jovens livres da prostituição, alcoolismo e da corrupção. Porque na minha cidade, quando você termina a faculdade, você tem uma chance maior de conseguir um bom emprego. E uma vez que esses 5.000 estudantes universitários sejam alcançados pelo Evangelho e discipulados com valores e princípios do reino de Deus, eles não mais vão se acomodar com princípios pagãos dentro das suas carreiras. E vamos ter um grupo de pessoas dentro da vontade de Deus. E certamente quem é alcançado pelo Evangelho também tem a vontade, o desejo de alcançar outras pessoas. Um grupo alcança um e o outro vai alcançar outro. E assim vamos expandindo os valores do reino de Deus em Angola. Amém? E a outra formação que eu fiz dentro da Jocum é a Escola de Fundamentos da Comunicação. Eu estudava comunicação na faculdade antes de eu ir para missões. E apareceu essa oportunidade de eu fazer comunicação dentro da Jocum. E foi um desafio muito grande, mas graças a Deus consegui fazer essa formação e foi muito bom. Amém? E eu quero agradecer à pastora Nádia por esse privilégio de eu estar aqui nessa noite. Ela confiou em minhas mãos nessa hora e nesse momento, as suas ovelhas. Muito obrigada. E também agradeço a Deus por nessa hora e nesse momento Ele me confiar o seu povo, que são vocês. Amém? Então, lembram da parábola dos 3 servos? Que o Senhor viajou e confiou os seus talentos aos servos. A um deu 5, a outro 2 e ao outro deu 1. Então, nessa hora, Deus me confiou um talento que são vocês e eu não quero negligenciar. Amém? E muito obrigada. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, vamos ler de 1 a 16. Eu leio. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real
para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Nessa noite, eu quero compartilhar com as irmãs, quero falar sobre o benefício de um relacionamento de qualidade com Deus. Então, eu vou falar o que é um relacionamento de qualidade. Vou falar como desenvolver um relacionamento de qualidade com Deus. Vou falar por que devemos ter um relacionamento de qualidade com Deus. E quais são os benefícios de um relacionamento de qualidade com Deus? Nós estamos diante de uma história que relata a situação que os judeus estavam a passar naquela época, que Mardoqueu não se dobrava, não se curvava diante de Amã. Ele sabia que a nenhum outro ele podia adorar, senão a Deus. Então, Mardoqueu não colocou o seu relacionamento com Deus abaixo do que o homem desejava. Amém? Mardoqueu sabia quem era Deus e ele estava disposto a andar com Deus onde quer que fosse. Ele estava disposto a pagar o preço. Só que isso custou algo muito caro, que é extermínio do seu próprio povo. E diante desse problema, só uma coisa podia resolver esse problema, que era a qualidade do relacionamento que Mardoqueu tinha com Deus. E isso também foi passado a Ester. Nós sabemos que Ester perdeu os seus pais e foi criado pelo Mardoqueu. Logo, a Ester aprendeu com Mardoqueu a ter um relacionamento de qualidade com Deus. Então, diante desse problema, só o relacionamento que eles tinham de qualidade com Deus é que podia dar estratégias para que eles então chegassem a uma solução. Amém? Relacionamento de qualidade é um relacionamento onde você conhece a pessoa com quem você se relaciona e essa pessoa também conhece você. Um relacionamento de qualidade é aquele que você sente-se à vontade e livre para você ser o que você é de verdade, independentemente do que venha a acontecer. Um relacionamento de qualidade é aquele relacionamento onde as duas partes tomam as decisões para o benefício comum e para o benefício de quem quer que seja que venha a se envolver. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com cada uma de nós que está presente nesse lugar. Um relacionamento de qualidade. Será que você tem um relacionamento de qualidade com Deus? Será que você tem um relacionamento de qualidade com seu esposo, com a sua filha, com seu filho, com os seus pais, com seus professores, com os seus amigos? Tal como eu já disse, um relacionamento de qualidade é aquele que você se sente à vontade e livre para ser o que você é. É um relacionamento sem filtro, é um relacionamento sem capa, é um relacionamento sem máscara.
E esse tipo de relacionamento que Deus quer com cada um de nós que está aqui. E nós não vamos ter esse tipo de relacionamento com Deus se nós não buscarmos o conhecer, se nós não investirmos tempo na sua presença, se nós não formos vulneráveis e trazer aquilo que realmente incomoda o nosso interior para Ele. Então, muitas vezes, os nossos relacionamentos não crescem, não desenvolvem, porque nós não estamos a ser nós mesmos. E com Deus não é diferente. Então, como desenvolver um relacionamento de qualidade com Deus? Através da comunicação. Todo relacionamento cresce, todo relacionamento se desenvolve através da comunicação. Se nós voltarmos para o começo da história, lá no Jardim do Éden, o que é que o inimigo fez? Ele distorceu a comunicação entre Deus e homem, porque ele conhecia o poder da comunicação. Não tem como eu conhecer uma pessoa se eu não me comunico com essa pessoa. É impossível. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não me comunico, perdão. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que eu não me comunico. Eu não posso ter um relacionamento de qualidade com alguém que eu não passo tempo com essa pessoa, que eu não converso com essa pessoa, que eu não ando com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Nós não vamos ter um relacionamento de qualidade com Deus se nós não nos comunicarmos com Ele, se nós não procurarmos estar na presença dEle. Como é que eu me comunico com Deus? Através da oração, da leitura da sua palavra e obediência incondicional a Deus. Obediência incondicional a Deus é que faz com que nós tenhamos um relacionamento de qualidade com Ele. Se nós lermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que todos os homens que foram usados por Deus, eles tiveram um relacionamento de qualidade com Ele. Eles oravam, eles buscavam a Deus e, acima de tudo, obedeciam. Não importa o que custasse, eles obedeciam. Mardoqueu pagou o preço e resultou no extermínio do povo judeu. Então, Deus quer ter um relacionamento de qualidade comigo e com você. Amém? Se você ainda não começou a desenvolver o seu processo de comunicação com Deus, hoje é o dia. Vamos ver como Esther procedeu diante desse problema. Vou ler de 15 a 16. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quem tem um relacionamento de qualidade com Deus diante de um problema, ou seja, independente da situação, a primeira coisa que essa pessoa faz é buscar a Deus. A Esther disse o quê? Vá, diga a Mardoqueu para que jejuem em meu favor. Eu e os meus servos também jejuaremos durante 3 dias e 3 noites. Diante desse problema, a Esther procurou se comunicar com Deus. Ela procurou a Deus. Tinha tantas outras pessoas que ela podia procurar. Todo mundo que vive no palácio de qualquer rei, que hoje vamos contextualizar, presidente, né? Tem conselheiros ou não tem? A Esther podia muito bem consultar uma conselheira. Acha que ela não tinha conselheira? Tinha, porque ela era esposa do rei. Ela tinha conselheira. Ela podia recorrer a qualquer outra pessoa, mas ela, como uma mulher sábia, como uma pessoa que conhecia a Deus, ela procurou a Deus. Ela jejuou. Ela não procurou a mãe dela, não procurou uma amiga, não procurou psicóloga, não procurou conselheira do palácio, não procurou as suas próprias servas, mas ela primeiro procurou buscar a Deus. Não estou a falar que procurar a mãe, procurar a irmã ou uma colega diante de um problema é errado. Só que não deve ser a prioridade, amém? Nós devemos primeiro procurar a Deus diante de qualquer situação. É isso que Deus quer. Se você tem um relacionamento de qualidade com Deus, eu tenho certeza que é isso que você faz. Procurar primeiramente a Deus.
Porque a comunicação nos possibilita entender o que a outra pessoa pensa com relação ao que nós vamos conversar com ele. Então, é nos comunicando com Deus que nós vamos entender como é que Deus pensa com relação àquele problema, de que maneira que Ele quer que eu me posicione diante daquele problema. É a comunicação que faz ter um relacionamento de qualidade. Não existe uma outra coisa. É a comunicação. E o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Agora, por que eu devo ter um relacionamento de qualidade com Deus? Porque é através desse relacionamento que eu vou ter autoridade espiritual para lidar com qualquer situação ou problema que se levantar na minha vida. O relacionamento de qualidade com Deus me permite ter discernimento espiritual e entendimento para cada tomada de decisão que eu vou precisar enfrentar nessa vida. Amém? E quando nós nos comunicamos com Deus, nós descobrimos as estratégias que nós devemos tomar ou planos que nós devemos aplicar para a resolução de um problema. E quando a Esther buscou a Deus, ela entendeu que ela era a resposta para aquele problema. Ela era a estratégia que Deus levantou para resolver aquele problema. Estratégia é o meio pelo qual nós resolvemos alguma coisa ou chegamos até alguma coisa. Será que se a Esther não tivesse consultado a Deus, ela chegaria a compreender que ela era a resposta para aquele problema? Não, de forma alguma. Então, se nós não buscarmos a Deus, nós nunca vamos entender o que Deus pensa com relação ao que nós estamos a passar e vamos ter sempre a tentação de fazermos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Quando o inimigo distorceu a comunicação no jardim entre Deus e o homem, o que a Eva fez? Cometeu o erro de fazer as coisas do jeito que ela pensava. Como o inimigo disse, você tem certeza que é isso mesmo que Deus falou? Ela podia muito bem ter buscado a Deus, perguntar se era aquilo que o inimigo estava a falar ou não. O que ela fez? Ela deixou a comunicação com Deus de parte e fez as coisas do jeito que ela entendia. E isso explica uma coisa. Se você quer estragar o teu relacionamento com uma pessoa, não precisa fazer muita coisa. Só deixa de se comunicar com essa pessoa e tudo vai acabar. Então, quando a Esther buscou a Deus, ela entendeu que ela era a estratégia de Deus para a resolução daquele problema. Veja o que Mardoqueu disse para ela no versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo facto de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A Esther não era rainha naquele lugar simplesmente porque era uma mulher bela, virgem, porque era jovem. Não. Existe um propósito para toda a posição que nós alcançamos. Existe um propósito para todo o título que nós temos. Existe um propósito e uma missão para tudo que Deus coloca em nossas mãos. Não foi por acaso que a Esther foi parar naquele palácio como rainha. O nosso Deus é onisciente e Ele sabia o que viria adiante. Então, a Esther estava naquele lugar para que ela servisse de estratégia de Deus para a resposta do problema que eles estavam a passar. A Esther foi estratégia de Deus naquele lugar para que as outras pessoas soubessem que existia um Deus verdadeiro, para que as outras pessoas viessem a conhecer a Deus. Então, como é que você tem usado a posição, o privilégio e todas as outras coisas que Deus tem colocado em tuas mãos? Você tem usado para beneficiar a você mesmo ou para que o nome de Deus seja glorificado? Porque a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando ao bem comum. O reino de Deus não é um reino individualista, nunca foi e nunca será. Individualidade é coisa inventada pelo homem. O reino de Deus é um reino onde todo mundo se beneficia, todo mundo cresce junto, todo mundo se edifica. Amém?
E é para isso que a Esther estava naquele palácio, para representar o seu povo. Amém? E esse também é um dos objetivos dos governantes. Tudo bem que eu não estou falando de política aqui, mas os governantes existem para representar o povo e não para representar a ele mesmo. O povo não existe para servir os governantes ou os líderes. Os líderes é que devem servir o povo. Amém? Então, a Esther entendeu através da comunicação dela com Deus, através do relacionamento dela com Deus, que ela era a estratégia de Deus, era a resposta para aquele problema. Então, ela usou todo aquele privilégio que ela tinha dentro do palácio, ela usou toda aquela posição, usou todas as regalias que ela tinha naquele lugar para ser voz para os que não tinham voz. Uma das orações do rei Salomão, no Salmo 72, ele ora pedindo a Deus que dê influência para ele, para que ele seja influência para aqueles que não têm influência. E é isso que Deus espera para cada um de nós aqui. Isso não vai acontecer se nós não tivermos um relacionamento de qualidade com Deus. Antes, precisamos ter um relacionamento de qualidade com Deus para que nós tenhamos a autoridade de que necessitamos para refutar as obras do maligno no meio das nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas igrejas, nos nossos amigos, aonde quer que nós estejamos. Amém? E por que eu devo ter um relacionamento de qualidade com Deus? Porque o relacionamento de qualidade com Deus me ajuda a fazer as coisas do jeito de Deus, que é com ordem e paz. Mais adiante, no capítulo 5, diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a estrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. A qualidade do relacionamento que a Esther tinha com Deus permitiu que ela soubesse quando e como agir. A Esther convidou o rei e o Amã, que era inimigo do seu povo, para um banquete. Então, a nossa qualidade de relacionamento com Deus vai nos dar a sabedoria e o discernimento de que nós necessitamos para fazer as coisas certas. Entenda. Não basta apenas você saber o que fazer, mas como fazer. A Esther teve entendimento para tomar um passo de cada vez. Amém? Acha que Esther não teve vontade de pegar o Amã e apertá-lo pelo pescoço? Teve. Acha que Esther não teve vontade de matar o Amã? Teve. Mas ela foi paciente e fez tudo com ordem e paz, do jeito que Deus fala, do jeito que Deus gosta. Amém? Talvez você esteja a passar por um problema que acha que é impossível. Talvez descobriu que o seu esposo tem um amante, talvez tenha uma doença incurável, não sabe o que é que vai comer amanhã, não tem um emprego, você está desesperada, qualquer coisa do gênero. Você pensa que não tem solução, mas tem solução. A falta de um relacionamento de qualidade com Deus nos faz olhar as coisas como os homens olham, olhar e falar: não, isso aqui não tem solução, é melhor você desistir, não tem hipóteses. Não é isso, amém? Tem sim solução, busque a Deus e você vai entender.
E outra coisa, muitas vezes nós sabemos quem é o causador do problema. Nós temos vontade de agarrar essa pessoa pelo pescoço. Muitas vezes temos o problema de sair por ali e contar todas as verdades que nós sabemos com relação a uma pessoa. Não, não é assim que se age. Tenha calma e paciência. Peça a Deus sabedoria e discernimento para você fazer tudo no momento certo e no tempo certo, bem do jeito que a Esther fez. Levou o próprio inimigo para comer da sua comida, para sentar na sua cadeira, para ficar na sua casa. Ela sabia o que estava a fazer, porque não era ela que estava no controle, era Deus. A coisa não era sobre Esther, era sobre Deus. A Esther era uma estratégia que Deus levantou para resolver aquele problema, como tantos os outros na Bíblia. Moisés foi uma estratégia que Deus levantou para libertar o seu povo da opressão do faraó. Paulo foi uma estratégia que Deus levantou para que o seu nome fosse conhecido dentre os gentios. Antes mesmo que no coração do Paulo ardesse aquele desejo de levar o evangelho aos gentios, esse desejo já estava no coração de Deus há muito tempo. Antes que Esther tivesse a vontade de ver o seu povo livre daquele decreto que tinha sido feito, já estava no coração de Deus há muito tempo. E eu digo, antes mesmo de você ter esse desejo de resolver o que quer que seja que você esteja a passar, isso já estava no coração de Deus. E Ele compartilhou com você e comigo. Amém? Então, vamos ver agora quais são os benefícios de um relacionamento de qualidade com Deus. Primeiro é que um relacionamento de qualidade com Deus vai me dar sabedoria e discernimento para entender cada passo a ser realizado para a resolução do problema. Amém? Então, como eu já li aqui, onde Esther convida o Amã e o rei para que fossem à casa dela. Então, essa qualidade de relacionamento com Deus vai me tornar uma mulher sábia com princípios e valores. Para uma mulher agir do jeito que a Esther agiu, só podia ser uma mulher com princípios e valores. O que são princípios e valores? Princípio e valores é a expressão daquilo que eu sou, independentemente do que venha a acontecer. Esses princípios podem ser a oração, o amor, a paciência, o domínio próprio, a alegria, amém? Porque elas operam no caráter da pessoa. O princípio e valores são no caráter, amém? Princípio não está no que eu falo, não. O que eu falo vem como consequência daquilo que eu sou. Princípio é aquilo que está no meu caráter. Então, um dos benefícios da minha qualidade de relacionamento com Deus é que eu vou ser uma mulher com princípios e valores. E princípios e valores existem para nos ajudar a não cometer erros. Se a Esther não tivesse domínio próprio, se ela não tivesse paciência para lidar com aquela situação, ela teria dito ao rei, logo no momento que ela apareceu, e falar assim: o Amã não presta, o Amã é traidor, o Amã fez isso, fez aquilo, quer matar o meu povo. Mas não. No relacionamento dela com Deus, ela descobriu que ela precisava ser uma mulher com princípios e valores. Pode ser que num momento você tem vontade de esfregar tudo que você sabe na cara de alguém. Mas porque você tem princípios e valores como domínio próprio, você vai ter a sabedoria de que você necessita para falar aquilo no momento certo. Amém? Então, tal como eu já disse, princípios e valores existem para nos ajudar a não cometer erros. E princípios nos ajudam a focar a nossa energia naquilo que é importante e necessário. Amém? Então, busque ter um relacionamento de qualidade com Deus. Porque, na verdade, não só vai beneficiar a você, como também a todo aquele que estiver perto de você. E eu queria falar que a melhor coisa que nós temos para oferecer às outras pessoas é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Ninguém te minta. A melhor coisa que alguém pode te oferecer é a qualidade do relacionamento que essa pessoa tem com Deus.
Moisés teve sucesso para liderar o povo de Israel até a terra que Deus os prometeu, porque ele tinha uma qualidade de relacionamento com Deus. Gideão teve força e autoridade para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas por causa da qualidade de relacionamento que ele tinha com Deus. Ele conversava com Deus. Ele entendia o que Deus queria que ele fizesse. Amém? Então, vamos ver aqui exemplo de algumas mulheres que foram bem-sucedidas através do relacionamento de qualidade que elas tiveram com Deus. Existe a Débora, que era profetisa. Deus revelou a Débora que Baruque e os 10.000 exércitos de Israel ganhariam a guerra contra Sísera, comandante do exército de Jabim. A Débora, será que chegaria a compreender o que Deus queria para aquele povo se ela não buscasse a Deus? Não. Se ela não se comunicasse com Deus, Débora jamais saberia o que Deus quer para o seu povo. Jamais. E você não vai entender o que Deus quer para a tua vida, o que Deus quer para o teu lar, o que Deus quer para a tua família, para a tua igreja. Se você não buscar Ele, você não vai entender. Você não vai ter uma vida bem-sucedida se você não buscar a Deus. Uma vida bem-sucedida é aquela que cumpre o propósito para o qual foi criado. Isso é uma vida bem-sucedida. E só Deus pode nos revelar como podemos proceder para que tenhamos uma vida cheia de sucesso. Uma vida do jeito que Ele nos criou para sermos. A outra mulher que, através do seu relacionamento com Deus, foi uma mulher bem-sucedida, e isso deu frutos, é a Loide, avó de Timóteo, e Eunice, sua mãe. Paulo fala aqui, pela fé da Loide e de Eunice, Timóteo também teve fé. Quer dizer que, pela qualidade do relacionamento que elas tinham com Deus, Timóteo chegou a ter a mesma qualidade de relacionamento. Pode não ser no mesmo nível, mas Timóteo chegou a conhecer a Deus pela qualidade de relacionamento que a sua avó Loide e a sua mãe Eunice tinham. Como é que você quer que o teu filho tenha um relacionamento de qualidade se ele não vê isso em você? Como é que você quer que o teu esposo tenha um relacionamento de qualidade com Deus se ele não vê isso em você? Então, o que você quer que os outros façam, você também deve fazer. Amém? É a lei da semeadura. Assim são as coisas no reino de Deus. Você não pode querer algo que você não oferece. Isso não funciona. Amém? Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, o teu filho vai ter um relacionamento de qualidade com Deus quando vir esse relacionamento em você. E através do relacionamento de qualidade que eles tinham, que elas tinham com Deus, Timóteo foi ensinado e instruído no caminho que devia andar. O relacionamento de qualidade com Deus, tal como eu já disse no início, vai nos ensinar como nós devemos proceder. E uma mãe que tem um relacionamento de qualidade com Deus, certamente vai ensinar, vai saber como instruir o seu filho ou a sua filha. Amém? A Bíblia diz que Deus não esconde nada aos seus servos. Deus não esconde nada aos seus amigos. Se eu tenho uma amiga, eu não vou esconder nada para essa amiga, desde que eu tenha um relacionamento de qualidade com essa pessoa. Amém? E só para dizer que a oração é falar com Deus, né? E se nós queremos nos comunicar com Deus, nós devemos procurá-lo através da oração e da leitura da sua palavra. A oração é o primeiro caminho que todos nós devemos procurar e percorrer diante de qualquer situação. Mas a oração não é o ponto final. Quando você ora, você está a procurar entender em Deus o que você deve fazer. Tal como eu já disse aqui, quando você vai conversar com alguém sobre um assunto, você quer saber o que essa pessoa pensa a respeito desse assunto. Então, quando nós oramos, nós estamos a perguntar para Deus como fazer diante daquilo.
E nessa conversa, Deus vai se tornar comunicável. Ele vai comunicar claramente. Ele vai falar o que Ele quer. E nós vamos agir dentro daquilo que Deus falar. Amém? Muitas vezes as coisas dão errado porque nós fazemos do jeito errado. Nós temos a coisa certa na mão, mas dá errado. Aí nos perguntamos, mas então eu tinha a solução, eu tinha tudo. Como é que isso veio a dar errado? Veja bem como você fez. Amém? Então, quando nos comunicamos com Deus, Ele vai falar o que nós devemos fazer e nós temos que agir dentro daquilo que Deus falar. Não temos que criar as nossas próprias suposições. E outra coisa, muitas vezes nós primeiro agimos e depois procuramos a Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Amém? Procure a Deus e depois haja. Muitas vezes os relacionamentos se destroem por quê? Eu ouvi alguma coisa sobre alguém, em vez de eu procurar esse alguém, conversar com essa pessoa e saber o que realmente aconteceu, eu já vou para cima dessa pessoa, tomo as minhas atitudes, sem consultar essa pessoa, tomo as minhas próprias decisões, faço os meus planos e depois dá em nada, e depois dá erro, porque eu não procurei me comunicar. Muitas vezes fazemos primeiro e depois procuramos a Deus. Não é assim, procure a Deus e faça depois. Nisso você vai ter a vitória de que você necessita diante da situação a que você se encontra. Amém? Então, ore e busque a Deus. Fala, Deus, eu quero ser uma mulher com valores e princípios do teu reino. Deus, eu quero desenvolver um relacionamento de qualidade com o Senhor. Deus, eu quero ser estratégia nas tuas mãos. Eu quero ser sal e luz aonde quer que eu esteja. Amém? Porque não basta só você ser luz, você também tem que estar bem posicionada. Aqui tem, por exemplo, uma lâmpada. Eu tenho uma lâmpada nas mãos. Eu tenho que saber a posição adequada para essa lâmpada iluminar e beneficiar a todo mundo que está aqui na sala. Se eu tiver uma lâmpada e colocar ela ali no canto, acender ela, ela vai iluminar todo mundo aqui? Não, não. Não vai iluminar todo mundo aqui. Amém? Ela não vai exercer o propósito para o qual foi criado. Assim somos nós. Não basta só ser luz. Pergunte para Deus como é que você deve se posicionar como luz para que você brilhe na hora certa e no lugar certo. Amém? Não negligencie o que Deus está falando aqui nessa hora com você e comigo. Amém, igreja? Então, busque a Deus, fale que você quer ter um relacionamento com Ele de qualidade, fala que você quer ter discernimento e sabedoria para agir na hora certa, fala que você quer inspirar os teus filhos, os teus irmãos, os teus colegas, as tuas irmãs aqui na igreja, aonde quer que você esteja. Você não vai fazer diferença se Deus não estiver contigo. Amém? Muitas vezes, as dificuldades que nós passamos não é por causa do problema que se levantou, mas é porque Deus não está ali conosco. Tudo que nós precisamos é de Deus, para tudo, tudo. Não tem nada nessa vida que nós não venhamos a precisar de Deus. Tudo o que nós necessitamos é de Deus. Amém? E isso vai se dar através do teu relacionamento de qualidade. E isso se dá através da tua qualidade de relacionamento com Deus. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar essa noite. Se existe alguém que quer ter um relacionamento de qualidade com Deus, alguém que sente que ainda não tem princípios e valores, alguém que acha que está sempre a dar com a cara na parede por cada decisão que deve tomar, eu quero convidar essa pessoa a vir aqui em frente, vamos orar e buscar a Deus. Amém? Então, tome um passo e venha aqui à frente e vamos orar, vamos buscar a Deus para que você tenha esse relacionamento de qualidade com Deus.